Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um sininho, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza desta missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quinta semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disse então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis que ser vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão, por ver o meu dia, ele viu, alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, amados irmãos, o evangelho de hoje é uma revelação, digamos assim. O evangelho de uma revelação. Lá no Antigo Testamento, quando Abraão trocar o nome lá no Antigo Testamento era muito comum, Mas quando Deus troca de Abraão para Abraão, Abrão significa Aba, que é pai, né? E quando ele muda para Abraão, já é um pai de muitos, né? Já muda a referência. Não é só o pai deste, agora é o pai de todos, né? Então é muito bonito essa mudança. E aqui nós vamos ver os judeus defendendo Abraão quando quer contrapor Abraão com Jesus. Porque eles queriam sempre motivos para diminuir Jesus. E Jesus, como é um grande provocador, fala de Abraão e diz que Abraão se alegrou. É muito bonito essa parte quando ele diz assim: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Ou seja, a sintonia do céu e da terra, né? Abraão se alegrou, Abraão que experimentou a morte, e Abraão contemplava Jesus, porque Jesus vai lá no Geol, no Sheol, para resgatar todos os profetas, para resgatar todos aqueles que serviram a Deus. Mas é muito bonito isso, né? É muito bonito, a nossa fé é muito bonita, né? E aqui Jesus fala assim, olha, que é muito interessante. Se crê na minha palavra, não morrerás. Não morrerás se crê na minha palavra. Porque o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus é concreta. Ela é carne. Toda vez que a palavra de Deus entra em nós, é a carne de Jesus que entra em nós. Então é uma verdade, é uma carne. A palavra que fez carne. Ontem nós vimos a beleza dessa encarnação de Deus no ventre de Maria Santíssima. Ontem nós vimos essa beleza do anúncio do anjo. E hoje nós continuamos essa revelação. E Jesus revela que ele conhece o Pai porque o Pai o enviou. O Pai o enviou, então ele conhece o Pai. E eu acho interessante quando Jesus agora está enfrentando os judeus. Está enfrentando diretamente os judeus. Ele diz assim, olha, vosso Deus
Meu Pai, que é vosso Deus, o Deus que você diz que é de vocês, mas que vocês não conhecem. Você diz que é seu, mas você não conhece. Esse Deus me enviou aqui. Então, lembra que alguns dias atrás ele falava que ele era a luz, né? A luz que ilumina as trevas. Então, esse Deus que me enviou aqui. Então é uma coisa muito interessante aqui para nós olharmos, né? E aí ele vai falar assim, olha, quem crê em mim, crê na minha palavra, não morrerá jamais. Quando ele está falando aqui, ele está falando da morte eterna. Todos nós vamos morrer na carne, né? Na carne. Porque se faz necessária essa morte da carne para que o novo de Deus aconteça, né? Ou seja, a ressurreição seja uma realidade, né? Nós não morreremos, Jesus está dizendo que não morreremos para sempre, para se não haverá morte eterna para nós. A morte será um momento, não será a vida em morte. Então nós teremos uma morte parcial. O que é a morte parcial? Não ficaremos mortos para sempre porque ressuscitaremos com Jesus. Ressuscitaremos. Então isso aqui é o ponto mais importante do evangelho de hoje. Não sei se dá para entender, e não sei nem por que temos que entender. Temos que acolher a verdade de fé. É a nossa verdade de fé. Então acolhemos com essa verdade pura, com essa verdade única, plena, que nos faz viver profundamente a nossa realidade de fé, esperando no Senhor. Então que esse tempo que estamos vivendo, terminando já a quaresma praticamente, já estamos entrando praticamente para a Semana Santa e que nós queremos olhar para tudo isso, para a nossa vida, para a nossa história e observarmos o quanto a nossa vida e nossa fé, a dimensão da nossa fé, nos leva para o ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.